E aí, bora aprender a falar inglês? Eu sou Eliud e nesse vídeo vamos falar sobre o semáforo de auxiliares. Nos vídeos anteriores eu pedi para vocês fazerem uma lista de verbos e ações que fizessem parte de sua rotina diária. Nesse vídeo vamos aprender a criar frases usando essas palavras e para isso vamos precisar de ajuda. Mas antes precisamos falar sobre algumas diferenças entre a língua portuguesa e a língua inglesa. A língua portuguesa é uma língua latina e herdou do latim a conjugação de verbos. Quando eu digo que quero alguma coisa, esse "ou" na palavra quero indica que quem quer sou eu e que essa ação de querer está acontecendo no momento presente. O latim era falado no sul da Europa. Ao norte da Europa se falava o saxão, uma língua basicamente falada por camponeses e bárbaros. Imagine que você fosse um bárbaro vivendo no norte da Europa há 1000 anos atrás. Quando você estivesse armado até os dentes, invadindo essas aldeias de camponeses, que tipo de frases você acha que diria? A forma verbal que você mais usaria possivelmente seria o imperativo. O inglês herdou essa característica imperativa da língua saxônica. Mas nada na vida é simplesmente preto ou branco. Existe toda uma variedade de intenções quando se fala. E para expressar toda essa variedade de intenções, a língua inglesa faz uso dos verbos auxiliares. Diferente de português, em que as conjugações dos verbos estão mais ligadas ao tempo da ação do que à intenção que se tem ao falar, em inglês, os verbos auxiliares estão diretamente ligados a essa intenção. E para entendermos toda essa gama de intenções da língua inglesa, usaremos o semáforo de auxiliares. Eu decidi usar a imagem de um semáforo para representar os auxiliares porque mais ou menos é essa a função que essas palavras têm na língua inglesa. Quando a luz de um semáforo acende, você sabe exatamente o que tem que fazer. Cada cor no semáforo indica uma ação diferente. Da mesma maneira, cada auxiliar em uma frase indica uma intenção diferente. Por exemplo, se você quer falar sobre sua rotina, o auxiliar que você vai usar é do. Vamos dizer que na sua lista de palavras relevantes, você colocou a palavra trabalhar. Procurando no dicionário, você descobriu que em inglês essa palavra é work. Se eu quero perguntar se o trabalho faz parte de sua rotina, eu vou perguntar: Do you work? Do you work? E se você listou a palavra cozinhar e procurando no dicionário viu que em inglês essa palavra é cook, e você quer perguntar se cozinhar faz parte da rotina da pessoa, você vai perguntar: Do you cook? E assim nós percebemos uma diferença na estrutura de perguntas da língua portuguesa para a língua inglesa. Em português, se eu quero perguntar se você cozinha, eu vou indicar que isso é uma pergunta pela minha entonação. As frases "Você cozinha?", "Você cozinha?" têm significados diferentes na língua portuguesa. Já em inglês, o que dirá se a frase é uma afirmação ou uma pergunta não é a sua entonação, mas a estrutura que você usa para criar essas frases, para montar essas frases. Se eu uso somente a pessoa e o verbo, isso é uma afirmação da rotina daquela pessoa. Quando eu digo "You cook", eu estou dizendo que faz parte da sua rotina cozinhar. Quando eu digo "You work", eu estou dizendo que faz parte da sua rotina trabalhar. Mas se eu coloco o auxiliar de rotina na frente dessa frase, ela passa a ser uma pergunta. Do you work? Do you cook? Se a minha intenção é falar de planos, o auxiliar que eu vou usar é will. Assim, para perguntar se uma pessoa tem planos de cozinhar ou planos de trabalhar, eu vou mudar a luz do semáforo. Ao invés de usar do, que é uma luz para falar de rotina, eu vou usar will, que é uma luz para falar de planos. Will you work? Will you cook? Já na afirmação, eu não usarei somente a pessoa e o verbo. Para falar de planos, eu abreviarei o will somente para o som do L. Então, para afirmar que você vai cozinhar ou que você vai trabalhar, eu vou acrescentar esse L na pessoa, como se a pessoa estivesse sendo conjugada e não o verbo. You will work. You will cook. Se minha intenção é pedir alguma coisa, o auxiliar que eu vou usar é can. Se minha intenção é pedir que você trabalhe ou que você cozinhe, eu devo dizer Can you work? Can you cook? Quando usamos esse can na afirmação,
ele indica habilidade ou permissão. Por exemplo, se eu quero dizer que você pode trabalhar ou que você pode cozinhar, eu vou falar you can work, you can cook. Mas se a ideia é falar do que você tem que fazer, o auxiliar que vamos usar é must. E se eu quero falar de mim e dizer que eu tenho que fazer essas coisas, eu direi I must. I must work. I must cook. Já se você está em dúvida se tem ou não tem que fazer aquilo, o auxiliar que vamos usar é might. Então, se eu não tenho certeza se vou trabalhar ou cozinhar, eu devo falar I might work, I might cook. Nos cursos de inglês aqui no Brasil, se gasta mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para se aprender esses 5 auxiliares e suas variações. No próximo vídeo falaremos sobre as outras luzes do semáforo de auxiliares e sobre as variações dos auxiliares que já aprendemos. Então, vamos para a lição de casa. Com os auxiliares que aprendemos hoje, façam perguntas e afirmações usando a lista de palavras relevantes que vocês fizeram nos vídeos anteriores. Por exemplo, se pensando na sua rotina, você listou a ação atender e o objeto telefone e pesquisando no dicionário você descobriu que atender em inglês é answer e o telefone é the phone, você pode usar a lista de auxiliares para criar as perguntas. Do you answer the phone? Will you answer the phone? Can you answer the phone? E as afirmações. I answer the phone. I'll answer the phone. I can answer the phone. I must answer the phone. I might answer the phone. E se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, deixe um comentário aqui embaixo e se inscreva para ficar por dentro das novidades. See you guys later.